abordamos sobre a hermenêutica, é a interpretação da Bíblia. E a hermenêutica, ela tem as suas regras. A hermenêutica por si só, ela é a arte da interpretação, que aprendemos semana passada. É a arte da interpretação. E a hermenêutica nos ajuda a buscar o sentido das palavras. O que significa? A gente falou semana passada. Falamos sobre a crítica textual, ou seja, para saber exatamente aquela palavra, se é mito, se é verdade, se foi um acréscimo. E falamos sobre a exegese. A exegese é a aplicação da hermenêutica e da crítica textual. Amém, irmãos? A hermenêutica, ela tem regras. Ela é uma ciência que estabelece regras invariáveis, tá bom? Então, como a hermenêutica ela tem regras, nós devemos obedecê-las, procurar o sentido das palavras, procurar examinar as escrituras, saber se realmente é verídico, se é verdadeiro, para nós podermos fazer uma exegese de qualidade e trazer a palavra para aquela pessoa. Amém? Então, a hermenêutica, ela funciona dessa forma. Tá bom? Então a hermenêutica nos ajuda a interpretação da Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Então, na semana passada, eu fiquei de dar um exemplo sobre a hermenêutica. Abre por gentileza um texto rápido aqui, porque temos muitas informações que precisamos passar nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Um exemplo simples, rápido, sobre a questão da hermenêutica, como a gente pode interpretar a Bíblia, tá bom? Usando a hermenêutica. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Capítulo 6, lê por gentileza do versículo 1 até o 5, por favor. Aconteceu que no sábado Jesus passava pela seara e os seus discípulos colhiam comida, comiam espigas e debulhando com as mãos. E alguns dos fariseus disseram: por que vocês fazem o que não é lícito no sábado? E Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome? Ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não era lícito comer, mas exclusivamente os sacerdotes. Então Jesus disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém. Solta aí. Então, como nós podemos fazer uma aplicação desse texto aqui? Como nós podemos interpretar? Primeiro, eu havia explicado que dentro de um texto você tem contexto imediato, ou seja, aquilo que vem antes, aquilo que vem depois. Para você fazer uma interpretação da Bíblia em um capítulo, você tem que ler o que vem antes e o que vem depois. Você nunca pode interpretar um versículo isolado da Bíblia. Você nunca pode ler um versículo e tirar uma interpretação daquele versículo sem ver o que vem antes e o que vem depois. E quando olhamos aqui para o Evangelho de Lucas, capítulo 6, nós percebemos que o Senhor Jesus estava com seus discípulos, passeando pela seara ali, e os seus discípulos estavam o quê? Debulhando, pegando espiga. Por quê? Porque eles estavam com fome. Agora, se olharmos para o versículo 2, se apenas lermos o versículo 2, alguns fariseus disseram: por que faz o que não é permitido ao fazer os sábados? Se eu apenas ler esse versículo, aí eu te pergunto, qual é o contexto desse versículo? É o que vem antes. É o versículo 1. E o que segue? É o versículo 3. Então a hermenêutica nos ajuda a interpretar o que vem antes e o que vem depois do texto. E quando nós olhamos aqui, esse texto está relatado com relação aos discípulos porque pegaram espiga de milha no sábado. E os fariseus, que eram legalistas, eles disseram para Jesus: por que os teus discípulos pegam espigas, debulham em dia de sábado que não se pode trabalhar? E aí o Senhor Jesus dá uma resposta para ele. E a resposta que Jesus dá, Jesus cita uma passagem da Bíblia do Antigo Testamento. Olha como é que o Senhor Jesus dá uma resposta. Jesus dá uma resposta abaixo, dizendo o seguinte: nunca leste o que Davi fez quando teve fome e com eles estavam? Olha só, aquela situação dos apóstolos
fez Jesus dar uma resposta sobre Davi e os seus soldados, lá atrás. Isso aqui é chamado de contexto remoto, ou seja, aquilo que é antigo, aquilo que está lá atrás. O Senhor Jesus respondeu aos fariseus usando um contexto remoto. Entendeu, meus irmãos? Porque existe o contexto imediato, aquilo que vem antes, aquilo que vem depois. Existe a forma paralela, como eu expliquei, ou seja, você pode encontrar uma palavra, e essa palavra você pode achar em vários textos. Por exemplo, o que é graça? Aí tem lá o que é graça. Aí você vai achar em vários textos da Bíblia sobre a graça. Isso são textos paralelos, tá bom? E aqui nós observamos que ele usa um contexto remoto, ou seja, lá atrás o Senhor Jesus usa um contexto remoto para dar uma resposta para os fariseus. Você lembra de Davi, quando teve fome? Ele não foi chegar até o sacerdote, pediu pão porque estava com fome, ele e os que estavam com ele. Aí Jesus resume a história. O Senhor também é Senhor do sábado. Ou seja, o que Jesus quer mostrar com esse texto? Para me resumir aqui, ele quer dizer que a necessidade humana está acima dos preceitos legalistas dos fariseus. Era isso. Mas era sábado, não podia debulhar, não podia pegar, não podia fazer nada. Mas a necessidade humana está acima. Por que Jesus diz para os fariseus: se cair um jumento, se cair uma ovelha, você não vai pegar porque é sábado? Porque vai fazer esforço? E a necessidade da vida humana? Era isso que Jesus queria mostrar. Tá bom, irmãos? Então, um texto aqui rápido aqui para a gente dar como exemplo sobre a hermenêutica, sobre a interpretação da Bíblia. Tá bom, meu irmão? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida do texto? Agora vamos entrar aqui na nossa aula. Como preparar um sermão? Tá bom? Como preparar um sermão? Primeiro, plano de leitura. Se nós queremos preparar um sermão eficaz, convincente, bíblico, primeiro você tem que ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, como você vai preparar um sermão? Porque antes de você preparar um sermão, você tem que ler a Bíblia. Amém, meus irmãos? Então vamos rapidamente aí, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Segunda Timóteo 4, 13. Isso aí, pastor. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troas, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Amém. Então você vê que Paulo está na prisão em Roma. Eu já havia até explicado aqui, uma prisão subterrânea. E ele está orientando a Timóteo para que vá para trazer os pergaminhos, os livros, enfim, para ele o que? Ler, meditar. Então a primeira coisa que não podemos observar aqui, você tem que ter um plano de leitura. Por quê? Porque as mensagens, quando surgem, para mim ou para você, quando você tem uma oportunidade, você tem que ler. Se você não ler a Bíblia, o Espírito Santo não vai trazer à memória algo que você pode falar para a igreja, falar para o irmão, no evangelismo. Então você tem que ler a Bíblia. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119. Quem achou, por favor, ele? Faz bem o teu servo, para que viva e observe a tua palavra. É isso aí, Salmo 119, versículo 97? Isso, 97. Ó, como eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Olha que maravilha. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Quanto amo a tua lei, nela medito de dia e de noite. Então, o que podemos aprender primeiramente com um sermão? Para a gente ter um sermão eficaz, tem que ter um plano de leitura. Tá bom, meus irmãos? Segundo ponto aí, tá bom? O segundo ponto é o que é pregação. O que é pregação?
é a comunicação verbal da verdade divina, a fim de persuadir os ouvintes à obediência da verdade. Então, pregação é isso aqui, é a comunicação verbal da verdade divina, a fim de persuadir os ouvintes à obediência da verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra. E quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? É o Espírito Santo. Como nós temos essa persuasão? É através do Espírito Santo na nossa vida. Então, a comunicação verbal é uma comunicação divina. Tá bom? Então, abra rapidamente aí a segunda carta do apóstolo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 2. Versículo 4 e 5. A minha palavra e minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito Santo de poder, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então você percebe que, além de um plano de leitura, uma comunicação verbal divina, depende de um plano de leitura, e aí também o texto mostra que Paulo fala: a minha pregação não é de sabedoria humana, não é filosofia humana, mas sim em demonstração de Espírito e de poder. A virtude do Espírito estava sobre Paulo, para que a fé daqueles homens não se apoiasse em sabedoria dos homens, na filosofia. Por quê? Porque a Grécia tinha uma cultura, um berço ali, enraizado com a filosofia. E Paulo está mostrando para ele: olha só, a minha pregação não se consiste nisso, mas se consiste em quê? Em poder, em demonstração do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Outro ponto aqui, abaixo, qual o resultado disso tudo? Da leitura, interpretação, organização e aplicação. Então quando você lê, você interpreta, você organiza o sermão. Organizar, você tem que ter um início, meio e final. Quando a pessoa vai pregar, vai ter uma oportunidade, ela tem que ter algo traçado na mente dela, uma organização do início, o meio e o final. Você não pode falar o início, parar no meio e o final da história, do que você está transmitindo. Então você tem que ser uma pessoa organizada no seu sermão. Então, para você ter um sermão eficaz, você precisa ter início, meio e final. O terceiro tópico aí diz assim: como organizar um sermão, como eu havia falado. Introdução. Quando você vai pegar um texto da Bíblia para você poder pregar, para você poder passar para a igreja, primeiramente você tem que introduzir o texto. Tem pessoas que, quando vão ministrar, elas já vão direto no texto, já vão direto. Eu, particularmente, eu gosto muito de introduzir a mensagem. Eu gosto muito de introduzir porque a introdução, ela prepara a mente das pessoas. A introdução, ela prepara os ouvintes aquilo que você quer falar. Por que é importante você introduzir o texto? Para quê? Para você preparar o terreno, preparar as mentes, preparar os corações. Entendeu? Por exemplo, eu preguei aqui no domingo sobre a pia de bronze. Antes de eu falar da pia de bronze, eu introduzi o quê? A questão da oferta, como foi o projeto que Deus deu para Moisés, a planta, quem as pessoas que trabalharam no projeto, as ofertas que as pessoas deram, até chegar na pia de bronze. Ou seja, eu ilustrei, eu dei uma introdução. Entendeu, irmãos? Ou seja, como é que você pode funcionar com a introdução? Você pode entrar no texto antes de chegar nele, você contar uma história antes para entrar nela. Entendeu, irmãos? Você pode, antes de entrar no texto, citar o que veio antes dela. Vou dar um exemplo aqui. Abre aí Evangelho de Mateus, capítulo... Só um exemplo rápido aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 21. Só uma introdução para o irmão ter uma ideia do que seria uma introdução. Essa transição
do texto que você quer ministrar e antes de você querer ministrar. Como você pode introduzir? Olha o que o versículo diz. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom fica na Fenícia. Mas se você olhar antes, onde ele estava? Debatendo com os fariseus em Jerusalém. Então, como eu posso introduzir esse texto? Irmãos, Jesus estava em Jerusalém, estava tendo um embate com os fariseus a respeito da contaminação. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. E depois desse embate que ele teve com os fariseus, ele partiu e foi para a Fenícia, para que não fosse incomodado por ninguém. Olha a introdução aqui, já deu uma introdução. Aí onde é que entra o texto? A partir do versículo 21. Já entrei no texto aqui, dei a introdução, aonde Jesus estava, para onde Jesus partiu, e aí começa o que? A narrar a história. Amém, irmãos? Deu para entender mais ou menos a introdução? Tá bom? B. Corpo do sermão. É a parte do discurso do sermão. Após você dar uma introdução, você agora vai no meio do sermão. Você vai desenvolver o texto que você está pregando. Por exemplo, esse mesmo texto aqui, no versículo 22. Aqui é o meio do sermão. A partir do versículo 22 até o versículo 27 é o meio do sermão. É onde eu vou desenvolver a história que eu quero pregar. Ele não queria ser incomodado por ninguém. Uma mulher cananeia ouviu falar de Jesus. Ela foi até Jesus, se humilhou, implorou para ele. E o Senhor Jesus foi lá e falou que não era lícito pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Nós conhecemos a história. Então aqui é o desenvolvimento do sermão. E aonde eu fecho o sermão? No 27, quando ele liberou a palavra profética para ela, dizendo: tua filha agora já está sã. E aqui, no tópico 3 aqui, na letra C, conclusão do sermão. É o clímax do sermão, é o impacto que dá aos ouvintes. Entendeu, irmãos? Então, o final é o clímax. É onde você ministra, você fecha a mensagem aqui. A mensagem de Jesus disse aqui para ela: a tua filha agora está sã. Os demônios saíram da sua filha, foi curada. E aqui a gente fecha a mensagem. E aqui nós fazemos o apelo. Aqui nós fazemos a oração. Fazemos o apelo para quem quiser aceitar Jesus. É o clímax. É o ápice da mensagem. É o final dela. Entendeu, irmãos? Então, a introdução é onde eu preparo o terreno para os ouvintes. A introdução pode ser dessa forma como eu expliquei, ou você pode ilustrar uma história que tem a ver com a sua pregação. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, irmãos, a vida, ela acontece muitas perdas. Perdemos família, perdemos amigos, perdemos irmãos, perdemos pessoas próximas. Estou dando uma introdução, tá? Uma ilustração. Às vezes você pode ter perdido alguém na sua casa, na sua família, e nesse mundo caótico que você está vivendo, sem esperança, mas aí o Senhor Jesus, Ele vem à nossa vida. Às vezes você está morto espiritualmente, uma vida sem Deus, e aí o Senhor Jesus, Ele entra na nossa vida, Ele muda a história. Aí lembra aquela passagem da viúva de Naim? Seu filho havia morrido, alguém que depositou a esperança, e o Senhor Jesus não ressuscitou o seu filho. É uma introdução, cadê uma ilustração aqui? Já ilustrei uma história para encaixar com o texto. Agora, também pode, não tem problema nenhum, se você quiser pregar, por exemplo, aqui no texto que a gente leu, a partir do versículo 21 em diante, se você quiser pregar daqui em diante, também não tem problema. Você pode expor o texto tranquilamente. Tá bom, irmãos? Ficou claro? Ficou bem claro, irmãos? Vamos lá, e a conclusão do sermão é o clímax da mensagem, é o ápice. É onde as pessoas elas já estão ali emocionadas, já estão ali com o coração aberto, onde as pessoas querem aceitar a Jesus. É o clímax. Então, por favor, início, meio e final. Porque, infelizmente, existe dificuldade de pessoas que têm chamado para pregar. Eu falo isso porque eu vou em muitos lugares aqui por perto e a gente percebe que as pessoas têm essa dificuldade, não conseguem fechar o texto,
não consegue terminar o sermão, aí você fica, poxa, o que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer? Qual foi o resumo total da história? O que ele quis aplicar para a igreja? O que ele quer trazer para a igreja? Aí a pessoa fica perdida, fica aérea. O que ele quis dizer com o texto? Tem até um pregador, Hernandes Dias Lopes, que ele diz que a pessoa lê o texto, ela lê o texto, mas sai do texto, faz viagens espacionais na Bíblia e nunca mais volta para a Bíblia. Aí você fica, meu Deus, o que o pregador ministrou hoje? Entendeu, irmãos? Então, é importante você saber ter início, meio e final, tá bom? Então, o que pode te dar um suporte para um sermão? Pode falar, pastor. Assim, só fazendo um adendo aí do que você está falando, muitas das vezes, até durante a semana mesmo, a pessoa passa um dia, como o irmão, né, que vem para assistir o culto, passa um dia trabalhoso, ele acorda às 5 da manhã para trabalhar, rala, vem cansado do trabalho, e às vezes se o pregador ele não tiver essas qualidades aí, essas prerrogativas que você está falando, de saber iniciar, de saber introduzir a mensagem, a pessoa fica perdida, aí junta com o cansaço do dia a dia, aquelas preocupações que ela já tem na mente, às vezes acerta que o inimigo lança, e quando a pessoa vê, ela está viajando, pensando em outra coisa que está acontecendo. Então o pregador ele tem ou o professor ele tem uma responsabilidade muito grande de saber, pô, às vezes tinha o quê? 150 pessoas aqui, e tudo tentar trazer uma mensagem que vai alcançar o máximo possível de pessoas ali, né? Você tem que ter um conhecimento disso aqui, porque o sermão, o ensino, a pregação, ela é também uma arte. Você aprende, a gente fala assim, né? Às vezes fulano tem o dom da palavra. Às vezes até Deus dá esse dom, mas tem muita coisa que a gente pode aprender. Tem muita coisa que o aprimoramento, né? Hoje em dia a gente vai estudar. É verdade. Então, assim, infelizmente não pude estar nos outros dias, né? Mas eu não sei se você já tocou assim, assuntos assim também, mas isso é muito importante, porque você pode ver se tem a pessoa que ela começa a viajar e ela já começa a falar da vida dela. Isso aí também. E a pessoa desabafa o microfone, começa. A pessoa, pô, eu quero receber, eu quero sair alimentado. É isso aí. Aquilo ali, de repente, vai ser um alimento que vai fortalecer a pessoa, que vai permanecer ela esperta. E se esse alimento não for um alimento nutritivo, já era. É interessante, pastor, o que o senhor falou, que é verdade, porque às vezes a pessoa fala, irmão, o inimigo está furioso, poxa, a panela estourou, o gato pulou no telhado, o cachorro me avançou. Aí, tipo assim, você vai pregar, nada do que você está falando não vai edificar ninguém. Porque as pessoas não estão interessadas em saber se o cachorro te avançou, se o vizinho brigou contigo. Elas estão interessadas em saber o que você quer pregar. Aí você mistura a vida pessoal com a mensagem. E que não tem nada a ver a sua vida pessoal, as suas experiências pessoais. Você não pode aplicar a não ser que você queira contar um testemunho que seja coerente com o que você está pregando, seja alinhado com a mensagem, aí é outra história. Mas se você contar a sua vida no microfone, contar, desabafar, contar a experiência, contar ali, e nunca falar o que você leu, meu filho, a vida não vai ser edificada. Amém? Vamos lá, rapidamente. Materiais para um bom sermão. Então, você quer ter um sermão eficaz, você precisa de ler o texto. Você precisa ler o texto, você precisa ler. Sabe, para você memorizar o texto. Leia bastante. Materiais originais da Bíblia. Embora a gente tenha cópia do que temos hoje, do hebraico, do aramaico, do grego, você pode ter acesso, né, claro, financeiramente, de buscar os originais. Mas se você não tiver condições, você pode comprar livros concernentes à Bíblia. Por exemplo, a história da igreja, geografia bíblica, o texto que nós estamos estudando sobre a hermenêutica, a arte da interpretação da Bíblia. Então, tem inúmeros livros que podem te ajudar a dar um suporte na Bíblia. Por isso que o pregador ele tem que ter essa noção, a pregadora ela tem que ter essa visão, essa amplitude. Para quê? Para você encher o teu sermão
de palavra, de conhecimento. Entendeu? Amém? Outra que, como já falei, texto, materiais originais e ler bons livros. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. 5. O sermão eficaz depende de uma pessoa convertida. Para o sermão ser eficaz, na virtude do Espírito, a pessoa tem que ser convertida. Ela tem que ser convertida. Porque é o Espírito Santo que atua nela para convencer aquela vida para Cristo Jesus. Então, abra por gentileza em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. Não, perdão, versículo 13. Quem achou, por favor, leia? Rapidinho, por favor, irmãos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha aí, estavam no Sinédrio, Pedro e João, e aí vira a ousadia deles no Sinédrio, observaram. Eles andaram com Jesus. Olha a forma como eles falam, e você pode perceber, foram informados de que eram homens comuns e sem instrução. Eles não tinham uma faculdade teológica, eles não estudaram com Gamaliel, como Paulo, com outros doutores. Eram homens simples, pescadores, mas que Jesus o capacitou, eles estiveram com o Senhor Jesus, eles aprenderam de Jesus, e aqui está o quê? Pregando, com autoridade, na virtude do Espírito, porque eles já estavam convertidos de verdade. E aí o Sinédrio ficou, como esses homens falam? Eles são iletrados, são homens comuns, pescadores. Olha a autoridade desses homens. Estava diante de várias autoridades religiosas ali, olhando para aqueles homens simples, pescadores, mas que tinham a autoridade do Espírito. Eram pessoas convertidas. B. Uma pessoa chamada. Além de ser convertida, a pessoa tem que ter um chamado. Se ela não tiver um chamado, infelizmente, ela não vai conseguir desenvolver esse ministério. Porque primeiro ela precisa ser chamada, tem que ser convertida e chamada. Então abra aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Quem achou, por favor, leia? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém. Olha o que Deus fala com Ananias. Para ir até Saulo de Tarso. Ele é meu escolhido. Eu escolhi ele. Eu tenho chamado com ele. Tanto que ele foi lá, se batizou, foi cheio, e aí ele seguiu a jornada ministerial. Então a pessoa, para ter um sermão eficaz, depende dela ser convertida e tem que ter um chamado. E se não tiver um chamado, não anda. Amém? Então você percebe a autoridade de uma pessoa quando ela tem um chamado. Amém? C. Uma pessoa que atua no poder de Deus. Olha que coisa interessante. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 4, versículo 7. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Quem achou, por favor, leia? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha, então, é uma pessoa que tem que ser convertida para ter um sermão eficaz, tem que ter um chamado, porque Deus ele chama. Deus, já expliquei na primeira aula, que Deus ele se revela, ele como tem um projeto com a pessoa, ele se revela, ele chama, tá bom? Para o propósito, que é o tema das nossas aulas, chamado para um propósito. Uma pessoa que atua no poder de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro.
está aplicando para nós, como vasos de barro. E o tesouro? O tesouro é o Evangelho. Ou seja, esse tesouro de Cristo Jesus, ele está guardado em um vaso de barro. E que o vaso de barro não tinha quase valor nenhum. Mas existia um tesouro no barro, para que o poder seja de Deus, não de nós. Amém? Então, nós como vaso nas mãos do olheiro, o poder de Deus atua em nós, porque temos a riqueza do Evangelho. Amém, meus irmãos? Aqui eu fecho o tópico 5. Alguém quer falar alguma coisa? A pessoa pode buscar também esse dom da palavra? Pode, tanto que a Bíblia diz que devemos buscar os dons. Ela pode buscar, porque assim, antes até mesmo de eu ser pregador da palavra, eu achava interessante as pessoas pregando, eu achava, assim, sabe, uma coisa maneira, vamos dizer assim, na nossa palavra, legal e tal, mas até então Deus não se revelava para mim sobre isso. Eu queria dom de profecia. Eu pedia a Deus dom de profecia, olha só, eu pedia a Deus dom de profecia, e Deus foi se revelar lá na frente, ele tinha uma chamada comigo na palavra. Eu ficava admirado quando o pastor pregava, os sermões que ele pregava, ficava assim, sabe, eu pegava papel, anotava, eu escrevia, ficava admirado, mas o dom que eu queria era de profecia. Eu achava lindo aquele dom, mas aí Deus se revelou, não tem um dom, eu quero auxiliar na palavra. Pode falar, não. Isso. Mas também, às vezes, é bom você ler o contexto, para você entender o texto que você vai ler e Deus, o Espírito Santo, revela para você. Porque isso já aconteceu comigo. Isso aí. Me dá uma palavra, eu leio o texto, aí eu tenho que ir lá atrás para me entender, porque eu não estava entendendo o contexto. Aí eu entendi, aí ali o Espírito Santo foi falando, a pregação pela misericórdia saiu, que é bom. Maravilha. Então, o contexto, que a gente chama de contexto imediato, é aquilo que vem antes, é aquilo que vem depois. Por exemplo, pode ter no texto da Bíblia uma profecia do Antigo Testamento. Aí você lê aquela profecia, que profecia é essa? Aí você, geralmente algumas Bíblias já te dá uma referência embaixo, no rodapé ou do lado, aí você vai lá no Antigo Testamento e vai observar aquela profecia que está aqui no Novo. Entendeu? Amém, irmão? Maravilha? Vamos lá, agora, tipo de sermões. Isso aqui é algo muito interessante para quem gosta, para quem tem esse desejo. Você tem que primeiro se identificar. A identificação é muito importante. Tipo de sermões. Existem 3, tá bom? 3. O primeiro sermão é o sermão temático. É o assunto-chave do sermão. É a ideia central do sermão. Por exemplo, temático é quando você coloca um tema no texto que você quer pregar. Você pegou o tema, você leu o texto. Tem um exemplo aqui que eu vou falar. Você pegou um tema e quer colocar no texto. E esse tema que você coloca, ele vai te dar um norte. Ele vai te dar uma direção para onde você quer levar o texto para trazer para os ouvintes. Por isso que ele é chamado de sermão temático. Olha aqui. Uma pregação sem tema é como um navio sem leme. Já viu aqueles grandes navios? Mas o leme, que é pequenininho. Já reparou? Então, uma pregação sem tema é como um navio sem leme, sem direção. Você lê o texto, você prega o texto, mas você não dá direção para o texto. Aonde você quer chegar? Que ideia você quer passar para a igreja? E aí esse sermão aqui, esse tipo de sermão temático, você pode tirar um tema do próprio texto? Pode. Por exemplo, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Qual o tema que eu posso dar para esse texto? Isso é um texto de sermão temático. O amor de Deus. Você lê o versículo, você pode tirar do próprio versículo o tema. O tema vai ser o amor de Deus. Vamos falar sobre o amor de Deus. E esse tipo de sermão temático, ele faz você flutuar na Bíblia. Você pode ir em várias passagens da Bíblia e voltar para o texto de novo. Porque esse tipo de sermão temático, você pode tirar do próprio texto o tema,
Ou você pode criar um tema, mas que esteja de acordo com o que você quer pregar. Entendeu, irmãos? Então você pode criar um tema da mensagem, mas que esteja de acordo com o que você quer ministrar. Tá bom? Então tem essas opções. Você pode criar um tema, e nesse tema que você criou, você pode entrar no texto ali e dar uma direção para a igreja. Então tem um exemplo aí sobre o tipo de sermão temático. Exemplo, tema, o Evangelho da Salvação. Vamos olhar lá em Romanos, capítulo 1. Esse é o primeiro tipo de sermão que precisamos compreender, é o sermão temático, tá bom? Capítulo 1, versículo 16, diz assim: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Temos um texto, o tema é o Evangelho da Salvação. Agora você pode perceber no texto aqui que tem duas frases que foram tiradas para colocar o tema, o Evangelho da Salvação. E abaixo você pode ver, qual é a fonte do Evangelho. Nessa fonte do Evangelho você pode discorrer na Bíblia e falar: quem é a fonte do Evangelho? Aí você vai discorrer na Bíblia: quem é a fonte do Evangelho? É Cristo. Qual é a razão do Evangelho? No próprio versículo aí, 16, você vai pegar textos da Bíblia e vai aplicar para falar sobre a razão do Evangelho. Outro item, a recepção do Evangelho, e no final, as bênçãos do Evangelho. Então, o sermão temático, você pode passear na Bíblia, em outras passagens, e voltar para o texto. Olha, as bênçãos do Evangelho. Qual é o benefício que nós temos com a bênção do Evangelho? Por exemplo, eu posso botar um tema aqui: Jesus, o Salvador. Tem algum problema de eu botar Jesus como Salvador aqui? Não, porque ele foi ele que transmitiu o Evangelho. Mas está escrito aqui no versículo 16, Jesus, o Salvador? Não, mas eu posso criar um tema de acordo com o texto que está aqui, esteja alinhado. Tá bom, meus irmãos? Então, esse primeiro tipo de sermão temático, é um sermão que eu gosto muito. Eu gosto muito de ministrar um sermão temático, porque o tema, ele te dá o norte. Você diz o tema, a igreja, ele vai falar sobre o amor de Deus. O que é o amor de Deus? E aí você vai discorrer na Bíblia, você vai passear na Bíblia ali, indo e voltando para o texto, explicando o amor de Deus. Esse é o tipo de sermão temático. Tá bom? Alguma dúvida, irmãos, sobre o sermão temático? Alguma dúvida? Outro tipo de sermão, o sermão textual. Falamos sobre o temático, agora o textual. É aquele que se baseia de forma obrigatória no texto. Se o temático, você pode passear na Bíblia, citar várias passagens. Esse tipo de sermão textual, ele te obriga a pregar o texto, versículo por versículo. Então, se o temático você flutua na Bíblia, passeia nela. O textual é versículo por versículo, você tem que explorar. Se você falou capítulo 1, versículo 1 até o 10, você tem que falar do 1 até o 10. Se é do 1 até o 5, você tem que falar do 1 até o 5. Tem que ser fiel ao texto. Tem que ser fiel. Então você explora versículo por versículo. Tá bom? Que é um tipo de sermão muito interessante também, para você também não se perder. Porque o sermão temático, às vezes a pessoa pode falar um texto e esquecer o que ela está pregando, e agora? Deu branco. E agora, Jesus, o que eu faço? Então, o temático, o que nós temos, versículo por versículo, te dá mais segurança. Você tem, te dá mais segurança. Os irmãos devem estar rindo porque deve ter acontecido com alguém aqui, meu irmão. Ou você já viu alguém flutuar e agora, Jesus? Qual é o texto que eu estou lendo? E agora? Para onde eu volto? Então, o sermão temático, ele te ajuda a você o quê? Ficar preso no texto, você fica preso a ele. Porém, também você não se perde. Tá bom? Vejamos um tema aí, sermão temático. Oi? O exemplo do textual é o pastor Robson. A gente vê o sermão dele textual quase todas as pregações. Exatamente. Ele lê ali uns 5, 6 versículos e
E ele prega tudinho em cima daqueles versículos ali. Ele quase não sai daqui. Exatamente. Um exemplo desse. Exatamente, pastor, bem lembrado. Exatamente. O nosso pastor Robert, ele é fiel ao texto. Ele vai versículo por versículo. Tá bom? Então vamos dar um outro exemplo aí na Bíblia sobre sermão temático, textual. Jesus visita o pecador. O texto aqui é Evangelho de Lucas, capítulo 19, sobre Zaqueu. Então, qual o tema que eu poderia dar para o sermão textual? Lembrando que o tema tem que ser tirado do próprio texto. Se o temático, eu posso criar um tema ligado ao texto, já o textual não. O textual eu tenho que tirar um tema do próprio capítulo que eu estou lendo. Olha aí, qual seria o tema? Jesus visita o pecador. Esse seria o tema. Jesus visita um pecador, Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Aí temos aqui 3 partes, dividimos em 3 partes o sermão. Está em 3 partes, tá bom? Foi uma visita inesperada. Então vamos supor, você vai pregar Lucas capítulo 19, sermão textual. Aí você, irmão, Jesus estava passando por Jericó, estava atravessando a cidade, uma multidão seguia, e aí estava Zaqueu, que ouviu falar de Jesus, subiu numa figueira brava, uma visita inesperada. Amém? Outro ponto aqui é o versículo 8, é onde o Senhor Jesus chama Zaqueu quando ele está naquela figueira, naquela árvore ali. Jesus chama ele. Aqui podemos aplicar sobre o quê? Uma vida transformada. Zaqueu desceu, ele se redimiu, se arrependeu e foi uma visita salvadora. Então aqui você olha para o texto, versículo 1 até o 10, você vê que o sermão textual é dessa forma, ser fiel a todos os versículos até o final. Aí você pode pregar até mesmo esse texto aqui, pode passear nele aqui, mas não pode fugir dele, tá bom? No final, uma visita salvadora. E qual foi o final desse sermão? Zaqueu foi salvo, porque esse é filho de Abraão. Amém, meus irmãos? Deu para entender o sermão textual? Deu para pegar legal o sermão textual? Agora vamos para um texto dos mais difíceis de ser pregado, chamado expositivo. Esse é o mais complicado. Diz assim: sermão expositivo. Esse tipo de sermão é o que mais exige do pregador. Ele tem a função de tornar claro o texto, expondo o conteúdo exegético que o texto se encerra. O objetivo é mostrar a verdade contida no texto. Se olharmos aqui para o tipo de sermão textual, você já viu aquelas pessoas que não pregam? Ela pula os versículos, mas ela não sabe o texto. Ela não lê o texto que ela está pregando, mas ela está contando a história. Já o sermão expositivo é o que mais vai te exigir. Por quê? Porque o sermão expositivo, ele faz você de uma exigência tão grande de você ter que explicar versículo por versículo, palavra por palavra. Então, dentro do versículo, cada palavra que é narrada, você tem que explicar. É o mais difícil. É um sermão muito complicado, mais difícil para mim. Dos 3, esse é o mais complicado, é o sermão expositivo. Porém, também é um sermão que você expõe a verdade cristalina, tá bom? É um tipo de sermão que exige muito de uma pessoa que quer pregar, é o expositivo, tá? Ela exige que você pesquise, que você estude, que você esmiuça versículo por versículo, fazer a hermenêutica, a interpretação dela, a crítica textual e depois a exegese, a aplicação. Você leu o texto, interpretou, olhou, tirou, montou o esboço, agora você vai ter que aplicar versículo por versículo ali em cada palavra. Por isso que é um tipo de sermão um dos mais difíceis de ser pregado, é o sermão expositivo. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, tem um exemplo aqui que eu coloquei sobre o sermão expositivo, tá? Cristo, o Senhor do ministério de Paulo. Eu poderia até colocar como tema o ministério de Paulo, tá? Ou o ministério do apóstolo Paulo, tá bom? Um tipo de sermão expositivo
é o que vamos olhar agora, está no capítulo 1 da carta à igreja de Colossos, a igreja Colossenses, no capítulo 1. Versículo 24. Vamos dar uma pausa aqui no capítulo 1, versículo 24. Vamos correr com o texto aqui até o versículo 29 para dar um exemplo do tipo de sermão expositivo. É o que mais exige do pregador, daqueles que gostam de ministrar a palavra do Senhor. Então, por exemplo, qual o tema que eu poderia dar aqui? Um tipo de sermão expositivo. O ministério do apóstolo Paulo. Não tem problema, eu poderia botar aqui Cristo como Senhor, o ministério do apóstolo Paulo, ou poderia também colocar o ministério do apóstolo Paulo. Tá, o ministério do apóstolo Paulo, mas como é que você vai entrar no texto? Como é que você vai correr com o texto e explicar o versículo por versículo? A dica está aqui, ó, versículo 24. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das minhas aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, assim, por exemplo, eu vou falar sobre o ministério de Paulo. Comecei aqui o versículo 24. Irmãos, aqui o texto relata que Paulo diz que o seu ministério era de sofrimento. Ele padecia pelo Evangelho, padecia pelas almas, ele vivenciava na íntegra o Evangelho, ele se doava pelo amor do Evangelho. Aqui você percebe que ele está padecendo pelo Evangelho, ele está sofrendo pelo Evangelho. Aí você percebe no versículo 25 e 27, um ministério que constrange. Olha aí, eu fui feito ministro segundo a responsabilidade que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Houve essa responsabilidade, eu tenho essa responsabilidade com vocês, de cumprir a palavra do Senhor, de ministrar a palavra, enfim, de orientar, até porque ele estava em Roma, na sua primeira prisão. Ele escreveu essa carta, ele está dizendo, eu sou obrigado, eu estou anelado com vocês por essa tarefa, por essa responsabilidade. Olha o versículo 28, o ministério pastoral. A ele anunciamos que admoestando e ensinando todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos a todo homem perfeito em Cristo. Ministério pastoral. Olha a dificuldade que é ser um ministério pastoral. Ensinar, preparar obreiros, preparar pessoas, capacitar, fazê-las crescerem, fazê-las frutificarem. Então, o ministério do apóstolo Paulo tinha sofrimento, serviço, ministério era pastoral. Tudo isso que você está discorrendo aqui, um tipo de sermão expositivo. E por final, um ministério de responsabilidade. Olha o versículo 29. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Isso quer dizer, o ministério que eu tenho é uma grande responsabilidade. Porém, esse ministério opera em mim de uma forma eficaz, de forma poderosa. Ele está explicando que no ministério existe uma grande responsabilidade. Tem pessoas que pensam que pregar é algo assim, ai meu Deus, olha que lindo, como é esse pregador, como é essa pregadora, olha como é, olha como é que prega para multidões, olha como é que ele fala bem, como é que fala bem, mas não sabe a trajetória e as dificuldades, as barreiras que a pessoa pode encontrar diante da sua caminhada cristã. As pessoas ficam muito deslumbradas quando vê alguém pregando, cai fogo do céu, batismo no Espírito Santo e aquela coisa toda, mas é uma grande responsabilidade ser o pregoeiro do Evangelho. É uma grande responsabilidade. Então, esse tipo de sermão expositivo é um dos mais difíceis para ser pregado. Agora, qual o suporte que eu posso ter se eu estou começando agora? Qual o suporte que eu posso ter? Além de tudo que foi ministrado aqui. Por exemplo, quando eu comecei a ministrar, eu comecei por etapas. Eu pegava um papel, pegava os versículos, escrevia o que eu queria falar, botava a gente chama de esboço, né? Botamos o esboço aqui em cima aqui, a gente pega a Bíblia, a gente vai lá, prega, olha para o esboço para não se perder. Por quê? Porque o esboço, ele te auxilia.
É importante, se você quer começar a pregar, quer começar a fazer essa obra, tem essa chamada, se você ainda não, Deus não te capacitou, ou você não se desenvolveu a ponto de conseguir gravar o texto na sua cabeça ainda tem uma dificuldade, que eu também tinha essa dificuldade também, de gravar o texto na cabeça e falar do texto, pega o esboço, escreve lá o teu esboço lá, escreve o texto, escreve as passagens, coloca lá na tribuna, pega a tua Bíblia, e você vai ter a segurança de que você não vai errar. Entendeu, irmãos? Agora, se eu não conseguir desenvolver a questão de armazenar o texto ali na minha cabeça, eu tenho dificuldade, pega um esboço, escreve num papel, coloca. Mas as pessoas vão ficar vendo. Mas é melhor você estar mais seguro assim do que você falar e se perder. Do que você falar e se atrapalhar. Entendeu? E teve um momento na minha vida que eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não quero mais esboço. Eu falei, Senhor, eu não quero mais. Eu quero o texto gravado na minha cabeça. Eu quero que o texto entre na minha cabeça, entre no meu coração e eu possa discorrer o texto com tranquilidade. E aí Deus foi por graça e bondade, me capacitou, porque tem pessoas que têm essa dificuldade, como eu tinha essa dificuldade também, de gravar. Quem que não tem dificuldade de gravar? O capítulo, um versículo, não tem dificuldade. Mas com o tempo, eu pedindo muito a Deus, que eu não queria ficar preso mais no sermão, por quê? O que acontece? Às vezes, por exemplo, eu queria sair um pouco da tribuna e não podia por causa do esboço. Se eu saísse da tribuna para poder falar alguma coisa mais fora da tribuna, eu tinha medo de me perder, de ficar perdido. Então eu ficava ali, igual uma estátua, paradão, igual um poste, paradão ali. Isso aí mesmo. Ficava ali, paradão ali. Então, o sermão, esse auxílio do esboço, ele faz você ficar preso ali à tribuna, ali, você não sair, para você acabar não errando. Tá bom? E aqui no versículo, no ponto 7, eu fiquei com receio de não escrever tudo não caber tudo na folha, não couber. O que eu fiz? Como falar em público. Uma das dicas agora, que agora vai para o lado mais pessoal, qual é a dica que eu posso dar para falar em público? Qual a dificuldade que nós temos? É claro que acontece ansiedade. Dizem, poxa, tem 4 pessoas, 5 pessoas, mas você fica nervoso, fica tenso, a boca seca, o coração acelera, bate aquela ansiedade, o nervosismo toma conta, e aí o seu sermão acaba não se desenvolvendo. Por quê? Porque é uma coisa natural nossa. Mas com a praticidade, isso vai indo. Quando você começa a praticar, esses temores, eles vão saindo. Agora, irmãos, por mais que eu tenha tanto tempo que eu tenho pregando a palavra do Senhor, não adianta, eu fico tenso. Tu pensa que não? Fico tenso pra caramba. Eu não posso demonstrar fisicamente, mas internamente, só Deus sabe. Como a gente fica... Sabe por quê? Porque é dependência do Senhor, do Espírito Santo. Exatamente, irmão. E quando você perder essa essência, aí a sua carne floresce. Então eu queria a Deus assim, ora a Deus mesmo que todas as pessoas que tiverem essa oportunidade, que ele venha ter. Porque isso aí é temor a palavra, temor a responsabilidade que você está levando. Você está dando às pessoas, que se a pessoa não se alimentar, que é uma responsabilidade muito grande. Então isso aí é bom. Exatamente. Mas é bom. Porque você está dependente de Deus, que vai te capacitar e Deus não ama. Exatamente, porque assim, se a gente colocar uma autossuficiência, domino tranquilamente, olha, consigo de forma tranquila, mando bem pra caramba, tu vai se quebrar. Quando você colocar a sua autossuficiência, de que sabe muito, conhece muito, eu domino tranquilamente, você tem uma boa oratória, uma boa retórica, uma boa eloquência, vou longe. Mas se você não tiver dependência em Deus, porque qual é o segredo do apóstolo Paulo? Qual é o segredo de Pedro? Qual é o segredo de João? Qual é o segredo de tantos homens de Deus, de tantas mulheres de Deus, que até hoje nós temos aqui, não só na igreja, como outras denominações, no passado, agora e no futuro que Deus vai desenvolver? É a dependência de Deus.
Se você não tiver essa consciência de dependência, não vai conseguir. Não vai chegar longe. Então tem que sempre descer a casa do olheiro, ficar lá, Senhor me ajuda, me capacita, eu sou humano, sou carne, preciso, e aí o Espírito Santo vai te capacitar. Então, o que eu posso falar sobre a respeito de falar em público? Quando você está diante de uma tribuna, tá bom? Primeira coisa, o olhar. Se você quiser escrever, tá? O olhar. Falar em público, o olhar. Você nunca pode falar numa tribuna olhando para uma direção só. Isso é o que a gente aprende na homilética. A homilética é a arte de falar em público. Se você quiser escrever, tá? Homilética é a arte de falar em público. Tá bom? É a arte de falar em público. A primeira coisa que podemos ver é a questão do olhar. Tem pessoas que elas pregam, mas pregam olhando para uma direção só. E aí quem está sentado, isso, a pregação é para mim. Pô, a pessoa está olhando para mim o tempo todo. Ou ela gostou de mim, ou essa pregação é para mim. Não é possível. Então quando você for falar, pode falar. Uma vez eu vi, ele até meu amigo, pregava pra caramba. Aí ele olhava muito pra parede, mas ele olhou tanto pra parede que eu falei, parece que ele tá dentro da parede. E ele era assim, já estava acostumado a falar em público. Aí eu fiquei com uma coisa, parava que ele tava pra parede. Eu falei, ele parece que tá olhando. E aí você falou, tem gente também que fica sem graça se ficar olhando só pra pessoa. Exatamente. Quem tá aqui acaba ficando constrangido. É igual aquele. O Kleber me chama muita atenção. Tipo, quando eu falo em público, eu foco em uma pessoa. E não sabe nem saber aquela pessoa. Tua amiga. É, minha amiga. Quando a Carol pregava, você tava. Aí teve um dia que eu tava falando, uma mulher ficou tão incomodada comigo que ela comeu dentro de lugar. Então como é que é importante você falar em público, você não só fixar o que é um olhar. A irmã Priscila falou aqui do irmão que olhar a parede, de repente aquele mistério da mão misteriosa da parede de Daniel, né? Quando aquela mão, de repente olhou o mistério na mão ali, até que eu passei ali, ele olhou, né? E é muito importante você só não olhar para uma direção, você tem que olhar para todos. Porque a pregação, ela não pode ser somente por uma direção só. A palavra, ela vai entrar nos corações que estiver aberto para ouvir, porque nem todos vão ouvir. Tem pessoas que vão estar sentadas, a cabeça está flutuando, a cabeça está lá longe, mas tem pessoas que estão com o coração aberto ali, precisando ouvir. Então você, quando usar a tribuna, olhe em torno de todo, olha aqui, tá bom? Outro ponto importante também, além do olhar, é você não ficar muito parado. Embora eu goste de ficar parado, mas eu gosto de gesticular muito com as mãos e com os braços, você ficar, porque isso aqui são regras da homilética, tá? Da arte de falar em público. Quando você tiver a oportunidade de fazer um seminário, tanto a hermenêutica como a homilética, são 30 páginas, depende do seminário, 40 páginas, só sobre a homilética, só sobre a hermenêutica, é muita informação. Então você está aqui só algumas aqui, que é essa do olhar. Segundo, você não pode ficar muito parado. Se você ficar muito parado, na própria homilética, explica que você vai pegar um poste. Se ficar muito... Entendeu? Então, gesticular. Outro ponto também interessante é que nessa arte da pregação, você pode usar o corpo. Por quê? Você pode usar a linguagem do corpo para fazer o quê? Uma ilustração. Por exemplo, vou ilustrar aqui. Jesus estava lá na Fenícia. A mulher cananeia foi em busca dele. O texto diz que ela foi lá. Ela se prostrou diante de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. Você está usando a linguagem corporal. Porque a linguagem corporal ajuda a ilustrar as mentes. Conseguir, opa, calma aí. Eu estou imaginando a cena. Eu estou imaginando como é que é. Entendeu, irmãos? Por exemplo, tá os discípulos lá no barco, aquela chuva, tempestade, diz,
Tu está usando sua linguagem corporal, está dormindo. Enquanto o discípulo. Meu Deus do Senhor, tem misericórdia, está lá. E a água está entrando, Jesus está lá. Calma, porque você está usando uma linguagem corporal. Entendeu? É uma linguagem corporal que ajuda a pregação. Já vi.